Experiência de Oersted. O que é que Oersted descobriu, gente? Ele percebeu que elétrons orientados em movimento, orientado, produz campo magnético. Na verdade, ele percebeu em 1820, né, que a agulha magnética de uma bússola sofria uma deflação, ou seja, ela mudava de lugar ao se aproximar de um fio percorrido por uma corrente. Logo, ele notou que, se essa bússola estava para um lado e quando eu aproximava de uma corrente elétrica, ela deslocava, alguma coisa tinha nesse fio que tinha características magnéticas. Que alguma coisa é essa? Então ele percebeu que corrente elétrica gera campo magnético. Corrente elétrica vai gerar campo magnético, correto, gente? Então tem uma experiênciazinha que ele mostra aí que quando o circuito está aberto, a bússola é paralela ao fio. Quando ele fechou o circuito, a agulha da bússola ficou perpendicular ao fio, indicando que ela sofreu um deslocamento, né, sofreu influência do campo magnético gerado pela corrente elétrica. Correto, gente? Então, vamos lá. Campo magnético gerado por uma corrente elétrica que percorre um condutor retilíneo, reto. Campo magnético gerado por um condutor reto. Seria o seguinte, a direção desse campo é perpendicular ao plano pelo ponto P, ou seja, ela é perpendicular ao fio. Você tem um fio, a direção é perpendicular. E como é que a gente pode fazer a leitura disso? Qual seria o sentido disso? O sentido é determinado pela regra da mão direita. O que é que fala a regra da mão direita? O polegar, ele indicará o sentido da corrente e os outros dedos indicarão o sentido do campo magnético. Então, se a corrente, a corrente indicada pelo polegar e os outros dedos, você envolve esse condutor com os dedos, indicando o sentido do campo magnético. Perfeito, moçada? Perfeito? Então vamos lá. A intensidade, que seria o valor do campo magnético, é determinado pela seguinte relação. B, que é o campo, ele é igual a μ vezes I sobre 2π vezes R. μ é constante magnética, ela vale no vácuo 4π vezes 10 elevado a menos 7. I é corrente e R é o raio. As unidades medidas são campo magnético é dado em Tesla, corrente em amperes, raio em metros e a constante Tesla metro dividido por ampere, né? Essa constante é chamada de constante de permeabilidade magnética no vácuo e ela assume esse valor de 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro sobre ampere. Campo magnético gerado por uma corrente elétrica que percorre um condutor retilíneo é a mesma ideia. As linhas de indução de um campo magnético gerado por uma corrente elétrica que percorre um condutor retilíneo são circunferências concêntricas com o condutor. Observe aí, nós temos a corrente passando e temos o campo magnético girando em torno do nosso condutor, né? Temos as características indicadas pela regra da mão direita. O polegar indicará o sentido da corrente e os outros dedos serão o campo magnético. Perfeito, queridos? Perfeito? Perfeito. Olha lá, B sempre vai tangenciar as linhas de campo, né? B vai tangenciar, né? O campo magnético tangencia as linhas de campo, né? A seguir, veremos as características do vetor magnético B no centro O de uma espira. Como é que será o campo magnético gerado no interior de uma espira? O que é uma espira? Espira, meus lindos, é uma volta completa. Característica de uma espira. Nós temos aí uma espira. A direção é uma reta perpendicular ao plano. Sentido é dado pela regra da mão direita, novamente, onde o polegar indica a corrente e os outros dedos vão indicar o campo. E a intensidade é μ sobre 2R. μ é constante, I é corrente, R é o raio. Perceba que a espira não tem π e o condutor tem π. A espira não tem π e o condutor vai ter o πzinho lá, certo?
né? As linhas de indução de um campo magnético gerado por uma corrente elétrica que percorre uma espira circular partem de uma face da espira, ela gira a espira e sai pela outra, então ela é circular. Então temos aí a característica indicando aí, ó, que esse elétron está girando em torno da espira, e nós vamos ver aí o campo magnético gerado por essa espira vai estar sendo indicado pela setinha que está sobre a esfera azul. No caso aí seria saindo do plano, né? Saindo do plano a corrente indicada pela bolinha azul circulando a nossa espira, e o campo magnético vai estar saindo da espira para cima, ok, moçada? Então vamos lá, ó. Temos aí, né, sentido, né, quando o sentido for horário, o campo magnético vai estar entrando no interior da espira, e quando o sentido da corrente elétrica for anti-horário, o campo magnético vai estar saindo do centro da espira. Quando o sentido for horário, a letra B, horário, o campo magnético vai estar entrando no interior da espira, e quando o sentido for anti-horário, que é a letra A, o campo magnético vai estar saindo do centro da espira, correto? Solenoides. Solenoides são várias espiras sobrepostas, que tem a forma de solenoide, seria exatamente isso aí, ó. Nós temos um núcleo, temos as espiras sobrepostas e temos a corrente entrando de um lado e saindo do outro, né? Semelhante ao espiral do seu caderno aí, né? Como é que a gente vai determinar a direção? A direção é a do eixo do solenoide. Direção é do eixo do solenoide. Então ela vai ter a direção aí que vai ser do eixo. Sentido dado novamente pela regra da mão direita, semelhante à de uma espira, ou seja, você envolve sua mão no interior da espira. A intensidade, que é o valor do campo, é μ vezes N vezes I sobre L, onde μ é a constante, N o número de espiras, I é a corrente e L é o comprimento do solenoide. Atenção Sn sobre L, que isso também é conhecido como densidade das linhas de campo. Densidade da linha de campo é dado por N sobre L. Vamos lá, ó. No interior de um solenoide, o campo magnético é uniforme. As linhas são paralelas, né? As linhas são paralelas. Onde o seu polegar sair será polo norte. Onde estiver entrando sua mão será polo sul. Ou seja, o polo norte do solenoide é a extremidade onde partem as linhas de indução, e o polo sul é onde essas linhas de chão estão entrando, ou seja, onde saiu é polo norte, onde adentra é polo sul, certo? Aí nós temos outra animação também indicando, né, que, né, os elétrons girando em torno do solenoide está gerando um campo magnético. Onde as linhas de campo estiver saindo é polo norte, onde estiver adentrando será polo sul. E a forma é dada por μ vezes N vezes I sobre L. Ok, meus queridos?